obrigada por nos conceder, dentro do seu tempo, esta entrevista, que eu sei que é uma pessoa muito ocupada, que tem muitas vertentes de trabalho e, portanto, esta entrevista terá um tempo limite, porque vai ser inserida numa mesa redonda na Conferência Woman Art. E algumas das perguntas que eu lhe vou dirigir têm a ver com a sua obra, com as características da sua obra, mas também terão a ver com algumas das questões que este projeto concretamente aborda, não é? E então, a primeira questão que eu gostaria de perguntar prende-se com o facto de que eu sei que costuma por vezes dedicar os seus poemas a algumas personalidades que gosta de distinguir. Notei que dedica muitos poemas a Flabela Espanca, o que poderia dar uma outra conversa interessante, mas neste caso concreto, dado o tema da conferência, eu sei que dedicou um poema a Luandino Vieira. Como autora cabo-verdiana, sentiu que era importante prestar este tributo àqueles que enfrentaram o colonialismo, o temível Estado Novo, sendo que Luandino Vieira, inclusivamente, não é, como sabes, esteve preso em Cabo Verde 8 anos. E, portanto, neste sentido, gostaria de lhe perguntar se esta memória do passado recente de Cabo Verde ainda é um tema importante ou, pelo contrário, o que é importante é escrever sobre os desafios da consolidação de Cabo Verde independente. Ok. Olha, Joana, bom dia. Muito obrigada por esta entrevista que eu dou com o maior gosto e tenho a maior admiração também pelo trabalho que a Joana vem fazendo em prol da divulgação das literaturas desses países africanos de língua oficial portuguesa. E ainda à questão, a primeira grande observação que eu gostaria de fazer, pois ela estende-se a toda a minha escrita, é a seguinte: eu não me proponho escrever sobre um tema, por exemplo, a ditadura, a corrupção, o amor, sento-me e escrevo. Não, o meu processo não é esse. Na verdade, o que me acontece sempre é que há um tema ou vários que começam, e que pode ser a ditadura, a corrupção, o amor, obviamente, mas eles começam a bailar-me insistentemente, tanto na minha mente, e chega um momento em que eu tenho mesmo de passá-los para o papel, senão não me dão paz. Portanto, eu não me proponho escrever sobre este ou aquele tema. O tema vem-me e, às vezes, quando eu estou a fazer um footing, um passeio a pé, quando estou deitada, quando estou quase a adormecer, quando estou a pensar nas coisas da vida, o tema vem e ele é que me obriga a escrever. Eu, dito isto, também eu gostaria de sublinhar o seguinte, é que há alguns temas que me têm atravessado ao longo da minha vida, desde que eu me lembro, desde que eu sou jovem, depois quando eu fui para a faculdade, e continuaram sempre a atravessar a minha vida, e é por isso que eu lhes chamo quase que a matéria incandescente da minha escrita, porque seja em prosa, seja em poesia, acabo muitas vezes por voltar a esses temas. E esses temas está aí, são a liberdade, o amor, a própria poesia, a resistência, a corrupção, a ditadura, enfim, a violência contra as mulheres, a pedofilia, são temas que eu reparo, agora que já estou há uns anos na escrita, que eu reparo que volta e meia vêm para os meus poemas ou para a minha escrita em prosa. Agora, indo à questão que a Joana me pôs, a verdade é que o Luandino é das pessoas que está presente na minha escrita, porque ele constitui, com Arnaldo França e com Luís Romano, as três figuras tutelares da minha escrita. E porquê? Porque o Luandino, antes que eu tivesse consciência que eu podia vir a ser escritora, ele já me incentivava a escrever e publicar. Porquê? Porque eu participei novinha, muito novinha, no primeiro concurso do Cabo Verde Independente, que foram os Jogos Florais de 1976. E neste concurso eu tive uma menção honrosa que me encheu de imensa alegria, porque não só eu fui a única mulher a participar, como tive a menção honrosa. E claro, era um concurso, as pessoas não sabiam, o júri não sabia quem estava a concorrer. Ele, o Luandino, viu a obra com que eu concorri e gostou bastante e incentivou-me a escrever. Por isso, e escreveu uma carta já há 40 anos, ou mais de 40 anos, que eu guardo comigo só para veres como ela teve
importância, efetivamente, depois na minha escrita. Mas eu devo-te dizer que na minha escrita eu presto tributo a todos aqueles que abriram ou ampliaram a estrada, seja da nação, seja da liberdade, seja da democracia, pela qual nós hoje caminhamos. E eu começo sempre por Amílcar Cabral, que eu nunca me esqueço de prestar tributo, Nelson Mandela, a senegalesa Mariama Ba, a portuguesa Flor Bela Espanca, como tu disseste bem, a Rainha Ginga, Antígona, Safo, e, enfim, muitos outros, como Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Virgínia Woolf, enfim, há muitos autores que me ajudaram, digamos, a chegar até cá e que eu presto, sim, homenagem na minha escrita. Como conselheira da presidência, que foi um dos papéis que a Vera Duarte teve dentro da República de Cabo Verde, expressou várias vezes o seu interesse pelos direitos humanos e, como tal, também, neste trabalho, adquiriu uma visão ampla e informada das sensibilidades da sociedade de Cabo Verde. De que forma é que a memória da repressão da ditadura portuguesa do Estado Novo ainda é algo que marca a consciência pública de Cabo Verde? Hoje em dia esta questão pode estar diluída, pode inserir-se talvez num plano mais abrangente, que seria o das relações de Cabo Verde com a Europa, ou com outros países para os quais imigra a população cabo-verde. Não, olha, eu talvez, no que eu posso falar, né? Do que eu posso me aperceber, nas gerações que vieram depois da independência, já não se nota muito o impacto daquilo que foram os abandonos coloniais. Eu, por exemplo, faço muitas vezes palestras para os jovens das escolas secundárias, aquilo que a gente chamava dos liceus, e vou até, faço palestras também na universidade, e eu noto que há muita coisa que nos marcou, mas que praticamente os jovens nem sabem, nem se, digamos, nem estão ligados, digamos, a toda essa problemática do abandono colonial. Sabem que fomos colonizados, mas a questão da ditadura, enfim, isto não lhes diz tanto, ou não estão tão dentro. Agora, há um aspecto que eu acho que é muito sensível, que se liga efetivamente a esse período colonial, que é a questão das fomes, porque Cabo Verde passou durante o período colonial, que foram muitas, e sobretudo na década de 40, houve essa fome, em 42, 43, houve uma fome em 47 também, foram fomes que dizimaram muito a população de Cabo Verde, e eu acho que também essa fome urgentou e determinou o recurso à luta pela independência, até porque o próprio Amílcar Cabral, que presenciou essas fomes, sobretudo de 47 e tudo, ele foi, como sabes, o principal líder da nossa luta de libertação, e nessa altura ele terá começado a equacionar eventualmente essa luta pela independência. Eu noto que todos os atuais governos, portanto, a situação atual, talvez a coisa que tenha mais receio que veio do tempo colonial é exatamente a ocorrência de fome. Portanto, mesmo que o país esteja a atravessar secas, mesmo que o país esteja em alguma situação difícil, há essa grande preocupação de garantir que ninguém passe fome, e nos diversos programas dos governos e também na memória das populações existe essa ideia de que houve fome em Cabo Verde e agora temos de fazer tudo para impedir que a fome aconteça. Eu devo dizer que nós tivemos a sorte de chegarmos à independência não ao som das armas contra um inimigo colonialista, fascista, imperialista, como foi o Estado Novo representado por Salazar, mas sim sentado à mesa do diálogo
com um parceiro democrático, anticolonialista e anti-imperialista, que foi o Portugal Democrático, saído da Revolução dos Escravos do 25 de Abril de 1974. Os cabo-verdianos continuam a vir em busca de trabalho, em busca de estudos, em busca de saúde, vêm muitos problemas de saúde, e até pelo lazer e pela cultura. Portanto, eu digo que, apesar de tudo, a imagem de Portugal hoje, e eu falo pelos cabo-verdianos, entre os cabo-verdianos, continua a ser de um dos países mais abertos, para já, à imigração cabo-verdiana, e tu sabes, Cabo Verde é um país de imigração, e também que dá algum acolhimento aos nossos imigrantes e permite alguma ascensão social. Sobretudo, o Portugal de hoje, como já vem tendo, dá um tempo a esta parte, com o governo que vem tendo, dá um tempo a esta parte, tem sido considerado um país amigo. Obrigada. Queria também referir que verifica-se um maior acesso à educação em Cabo Verde, não é? É mais generalizado. Sim. E suponho que a este acesso à educação vão aparecer mais mulheres a escrever. Queria perguntar à Vera se já há assessoras para a sua geração de escritoras, para a Vera Duarte e para a Dina Salustio. Como é que está atualmente a situação, o panorama da contribuição feminina para a escrita e também de um modo mais aberto e mais geral para as artes em Cabo Verde? Olha, eu devo dizer e falo porque eu tive a oportunidade de ser Ministra da Educação e Ensino Superior num dos governos de José Maria Neves. Nós conseguimos em Cabo Verde o acesso universal ao ensino e o acesso paritário. Inclusivamente, numa determinada altura, não sei se se mantém esta pequena diferença, tínhamos 52% de raparigas para 48% de rapazes. E tínhamos algo que era muito interessante, que acho que se verificou muito em outros países, que é uma grande proeminência das raparigas a quererem, a sobressaírem nas boas notas, na boa performance. Portanto, digamos que o Cabo Verde de agora, que é um Cabo Verde com quase... é um país completamente alfabetizado, que não era ao tempo colonial, e com uma presença massiva de mulheres, portanto, na educação, efetivamente mudou muito, digamos, a mulher, o destino da mulher, o percurso da mulher mudou muito, nomeadamente também na escrita, porque, digamos que um dos grandes aspectos inovadores ou uma das grandes linhas de força da atual escrita cabo-verdiana, e não sou eu a dizê-lo, são outros, José Vicente Lopes, por exemplo, já anotou isto, é a presença massiva, a presença bastante impactante, digamos, de mulheres na literatura cabo-verdiana, a trazer novos temas, a trazer novos estilos, a trazer novas vozes, digamos, essa fala de mulheres. Agora, eu digo-te também, com muita alegria, que já há, sim, sucessoras para Dina Salustio, Vera Duarte, Fátima Betancourt, porque já temos uma pleia de novas escritoras, seja em prosa, seja em verso, que vêm constituindo este edifício literário cabo-verdiano, seja no país, seja no exterior. Eu poderia citar nomes como a Aileen Barbosa, Euridice Monteiro, a Glória Sofia e outros, poderia dizer, meninas ou mulheres que estão na casa dos 40 anos, dos 30, dos 20, enquanto, como já sabes, nós já estamos um bocado mais acima, eu nos 60, Nina nos 80, a Fátima nos 80. Então, o que nós temos vindo é que tivemos a sorte de percorrer uma estrada e conseguir ir passando o faz. Como dizia o poeta cabo-verdiano Porcino Fortes, a cultura é uma corrida de estafetas que as gerações vão passando o facho de uma para outra. Eu diria que estamos a passar esse faz. Eu já tive a oportunidade de fazer a apresentação de livros de mulheres escritoras, seja de 40, seja de 30 e até de 20 anos, colegas da minha neta. Portanto, estás a ver. Agora, eu acho que o que se passa
na escrita, na literatura, que é o que eu conheço melhor, mas também tem um bocado de paralelo com o que se passa nas outras artes. Por exemplo, eu no cinema, eu acho que temos novas, até porque antes praticamente não tinhas, mas uma Samira Vera Cruz já é uma moça que tem muita visibilidade, e ela é colega dos meus filhos, né? Tem muita visibilidade no cinema, na pintura, a Bela Duarte, a Luísa Queiroz, já tem sucessoras como Manela Barafusto e outros. Eu diria também que, sobretudo na música, e com mulheres compositoras a sucederem a uma Tututa ou uma Tete Lins, já temos, por exemplo, uma Elida Almeida ou uma Lura, enfim, eu diria que a custo de muito sangue, suor e lágrimas, mas as mulheres estão a começar a ter presença e alguma visibilidade, não tanto talvez como elas mereciam, mas nos vários domínios das artes em Cabo Verde. Como juíza do Supremo Tribunal, também tem uma visão informada do esforço do Estado cabo-verdiano para lutar contra a violência doméstica, que também é um problema da sociedade portuguesa. Em 2007 publicou Construindo a Utopia, uma série de ensaios relacionados com os direitos das mulheres e das crianças. Que utopias temos de construir hoje em dia em Cabo Verde? Olha, Joana, eu diria que desde o acesso à independência, o combate a alguns flagelos da nossa sociedade que têm uma origem escravocrata, e isto projeta-se muito no futuro, portanto, da nossa sociedade. Portanto, alguns combates têm sido travados com maior ou menor sucesso. Um deles é o combate à violência baseada no género, sem dúvida, que desde o início da independência começamos a mudar a legislação referente a este flagelo, eu diria, e pouco a pouco de crime privado, crime semipúblico, hoje em dia é um crime público, todos podem, qualquer um pode fazer uma denúncia e já não mais como antes, a vítima não pode desistir desde que o processo tenha sido desencadeado, e nós sabíamos que antes o grande problema era depois a vítima vir desistir do procedimento criminal. Eu acho que também em outros domínios temos registado avanços significativos nesse processo ligado à mulher, que é, por exemplo, a questão da participação. Nós no ano passado, e eu gostaria também de deixar isso aqui, aprovamos a lei da paridade, que exige a participação de ambos os géneros praticamente nos lugares de eleição, nomeadamente na Assembleia Nacional, no intervalo entre 40% a 60%, portanto que ambos, que sejam as mulheres e os homens, estejam presentes. Eu acho que nós andamos um caminho já bastante interessante no combate à inferioridade e à submissão da mulher, mas também continuamos neste momento a fazer o combate ao memoricídio que perpassa por todos os campos de atividade da mulher, desde a participação dela na luta de libertação, a próprias mulheres escritoras que tivemos no passado. Estamos a procurar, digamos, garimpar todo esse passado e trazer para a visibilidade a contribuição das mulheres. A violência baseada no género, como disseste bem, é transversal a muitas sociedades, é combatida, continua a ser combatida em Cabo Verde, e acreditamos que também terá de ser a educação, a formação, a escola, que nos ajudará a fazer a erradicação deste flagelo. Por fim, sei que recebeu vários prémios, o Prémio Fémina em 2020, o Prémio Chicaya Mutantsi para a literatura do Congo, recebeu o Prémio Sonagol de Literatura. Queria lhe perguntar se, por vezes, de um ponto de vista de língua portuguesa, não acha que funcionamos em Portugal só com a percepção do que se passa dentro deste universo de língua portuguesa? E quando eu acho que uma parte dos países africanos tem um enquadramento regional que é muito importante.
Pode falar-nos um pouco da sua experiência dos diálogos culturais de Cabo Verde com os seus vizinhos do continente africano? Olha, eu começaria por dizer-te que acho que a tua observação é completamente é justa, é certeira. Eu também tenho essa sensação. Não sou uma estudiosa, como sabes, mas tenho essa sensação que o maior diálogo que nós mantemos com a África está exatamente ligada àqueles países aos países africanos de língua oficial portuguesa. Quer dizer, estamos muito ligados a essa lusofonia. Aliás, também este diálogo, o nosso diálogo literário é muito grande, é exatamente com Portugal, com o Brasil e com os países africanos de língua oficial portuguesa. Nós temos algum conhecimento, obviamente, e algum diálogo com o Senegal, que está muito perto de nós, né? Que é o nosso vizinho, e também o Marrocos, que tem tido um papel incansável na procura de parcerias no domínio das artes com os outros países africanos. Eu falo por mim, já fui lá algumas vezes em termos de escrita, mas eu sei que muitos outros domínios das artes têm ido também para intercâmbio com os Marrocos, mas eu diria que ainda é muito insuficiente o diálogo que nós mantemos com a maior parte dos países africanos em termos de literatura, sobretudo quando eles são países que falam outras línguas. É claro que há nomes como Hotso Inca, que eu conheço pessoalmente, já tivemos em encontros de escritores, mas há outros que nós estudamos, como o Sheikh Anta Diop, o Ampateba, a Mariana Bá. Portanto, são nomes que, de alguma forma, conhecemos e conhecemos a obra, como vimos conhecendo a obra de um Achille Mbembe ou de uma Chimamanda Ngozi, também por terem muita visibilidade, né? Mas eu acho que no cômputo global ainda é muito pouco, ainda é muito deficiente o diálogo que nós mantemos com a escrita de outros países africanos, sobretudo aqueles que estão fora da área de influência da língua portuguesa. E eu, para concluir, queria ler um bocadinho de um poema seu, se me permitir. Fico muito contente. E queria pedir-lhe para comentar, só um momento, para procurar. Queria agradecer profundamente por esta entrevista. Espero que venha à nossa conferência Humanarte para que possa pessoalmente falar connosco e desenvolver mais as nossas ideias. Vejo que há muitas afinidades entre o nosso projeto de investigação e realmente há pouco falou do memoricídio, não é? O Humanarte procura precisamente lutar contra isso, não é? Procura recuperar a memória que as mulheres fizeram nas várias artes e de que forma é que se opuseram à ditadura. Portanto, eu creio que haverá... Joana, eu diria não só nas várias artes, como também em outros domínios. Vê só o facto de nós termos tido mulheres, muitas, que foram participar na luta de libertação nacional, e quando elas regressaram, os homens foram todos para os lugares de direção e tu não tiveste praticamente uma mulher num lugar de direção. E depois os nomes foram-se um pouco apagando. Acho que há necessidade de combatermos o memoricídio em todos esses domínios também, percebes, não só das artes, da literatura, da coisa, porque efetivamente é um combate que se impõe. Estás a falar, alargar o arquivo histórico também, não é? Exatamente. Não, eu nunca me esqueço da frase do Frederick Douglass, esse abolicionista que foi um escravo que fugiu e se tornou um grande abolicionista, que ele disse que quando se contar a verdadeira história da luta contra a escravidão, vir-se-ia que a mulher teve uma grande participação nessa luta. Então, isto repete-se um pouco, mutatis mutandis, obviamente, em todos os campos. A participação da mulher na literatura, a participação da mulher na luta de libertação, enfim, em vários outros domínios, e compete-nos bastante a nós, essa geração nossa, trabalhar também, garimpar o passado e trazer à visibilidade todos esses tesouros escondidos. Muito obrigada.
Ou então terminar com as tuas palavras. Sinais da antologia O Arquipélago da Paixão. Pelo tempo que passei, deixei gravados os meus sinais de insurreição, revolta e rebeldia. E da alegria para lá da dor, pelo tempo que passei, deixei gravados os meus sinais, da escrava amarrada ao tronco, esperando a cruel chibata, da pobre jovem impúber, abusada por todos os senhores, da anónima operária exangue aos desmandos do patrão, da triste esposa submissa, obedecendo ao rude senhor. Pelos tempos por que passei, deixei gravados outros sinais da jornada de luta, de 8 de março, do repto de Rambo, do No Woman, No Cry, da fantástica solidariedade. Queres comentar-te? Olha, eu acho que neste poema, efetivamente, eu consegui trazer para o papel tudo aquilo que fervilha dentro de mim em relação a todo, digamos, esse imenso processo de emancipação da mulher que atravessou, sobretudo, todo o século XX. Eu acho que o século XX foi um século em que a mulher conseguiu, através de muita luta, muita dor, muita entrega, tornar-se num ser humano igual, porque mesmo que os outros o neguem, o que interessa é que ela se sinta um ser humano igual, e foi todo esse processo que nós acabamos por tomar conhecimento, ver, porque presenciei violência contra a mulher, presenciei um período em que, efetivamente, quando eu digo a triste esposa submissa, quer dizer, a mulher que se anula para estar com um homem ao lado, como também li a história de muitas. Eu acho que tudo isto fermentou em mim e deu esse poema, mas que eu gostaria de dar uma tónica, porque eu sou uma pessoa que, já alguém disse que eu sou uma pessoa que, agora já me passou o termo, mas não só sou aspirante à felicidade, mas eu vivo efetivamente para a construção da felicidade, e então tenho a tendência para ver em tudo. Haverá sempre uma dor, uma mágoa, mas haverá sempre também um momento de riso, de sorriso e de alegria, porque também, como se diz, não há nada mais revolucionário e subversivo do que o riso ou o sorriso. Então eu acho que essas duas situações, o passado e o presente, e essa luta contínua pela igualdade, pela liberdade, pela felicidade, que está um pouco projetada nesse poema. Muito obrigada, Vera. De certeza que vamos continuar estes diálogos e o laço fica com a Universidade do Minho. Agradeço-lhe em nome do Grupo de Investigação em Género, Artes e Estudos Pós-Coloniais e espero que possa participar em pessoa na nossa Conferência Humanarte. De qualquer forma, o laço fica e de certeza que vai haver muita possibilidade futura de colaborar. Foi um prazer, foi um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana, também agradeço imenso. É um prazer imenso poder trabalhar convosco e poder ver também essa escrita de uma mulher cabo-verdiana, enfim, também é o meu país, é Cabo Verde, a chegar aos bancos das universidades aqui em Portugal, dá-nos imenso prazer. Muito obrigada.